o goleiro, o lateral direito e o central. Na minha opinião. Entendeu? O treineiro tá botando porque quer encaixar, mas eles não estão atuando bem. Diógenes Monteiro, Nova Panameri. Grande Diógenes. Se liga na PAN! Itamar seria o profeta da goleada do México. Olha aí o profeta. Quem goleia o ABC, meu campeão. Valeu, Itamar. Valeu, meu Ícaro tá rindo. É o Beato Salu. Tem mais fala, torcedor. Gente, o mal que a gente deseja aos outros pode voltar contra a gente. Ninguém tem o direito de desejar a morte de ninguém, nem a piora de ninguém, tá certo? Mas Rubinho vai se recuperar. Amém. Para ver o América ser campeão do primeiro turno. Gastaram os gols tudinho nos times pequenos. Nós vamos passo a passo, de gol a gol, certo? Então, que Deus dê muita saúde a Rubinho, para que ele no final do turno veja se entrega o troféu ao América. E clássico é clássico. E vice-versa. E vice-versa, como dizia um dos poetas do futebol. O Jardel que Um falou abraço. isso, né? Bom dia. Obrigado, meu amigo. Jardel disse outra. Você foi contratado pelo time, o time estava à beira do abismo e deu um passo à frente. Gente, quem deu um grande passo à frente ontem foi o América, que venceu o Açu pelo placar de 1-0 com gol de Leozinho, jogo válido pela terceira rodada do primeiro turno. Com o resultado, o América chegou aos 6 pontos e permanece na terceira colocação geral. Só pra lembrar, gente, o América volta a campo na próxima quarta-feira, transmissão ao vivaço, aqui da Jovem Pan News Natal. E o jogo será contra o Globo, hein? Jogão de bola na Arena América, 15 horas, com nossa transmissão. O América está hoje na terceira colocação do campeonato estadual. Tem 7 pontos, é isso? 6 pontos, desculpa, gente. 66,7 pontos de aproveitamento, 66,7% de aproveitamento. Tô bem, né? Pontos percentuais. Tá certo, do mesmo jeito. 4 gols pró, 3 gols contra, saldo de gols de 1 gol de saldo. O ponto aí é o seguinte, primeiro o Antony vai falar da atuação do América, mas assim como o ABC tem 2 finais, o América também tem 2 finais, porque na quarta tem o Globo, que é concorrente direto na briga pela vaga. Mas como é que jogou o América primeiro, Antony? Quem tiver no nosso YouTube vai estar acompanhando jogou os de lances camisa dos e calção, jogos, né? A América jogou uma lua. Não é praia de nudismo, cara. O próprio primeiro tempo teve uma divisão elementar em 2 pontos, né? A gente já tá vendo o lance do gol, isso já foi no momento feliz do América no segundo tempo. O América sabia, e a gente teve acesso a isso depois na entrevista, após o jogo, sabia das deficiências do Açu, o departamento de análise atuou muito bem, principalmente em mostrar o caminho das pedras nas costas dos 2 laterais. Só que o América precisou entrar em campo, partir para a paralisação técnica, a parada de hidratação, e só depois disso voltar a usar esse artifício. E foi por onde o América se fez durante toda a primeira etapa. O gol saiu pela esquerda, jogada do Leozinho, ala esquerdo do América, que tocou no Wallace, que na velocidade, olha só, na velocidade da imposição física, ganhou de 2 marcadores e rolou no meio para o Leozinho, saindo da posição onde ele tinha terreno para o espaço vazio, aparecer. Aí você faz, poxa, o América fez isso, o que é que separou o América de uma goleada que o Itamar disse que teria? Beato Salu. A pontaria. Acho que isso é um ponto que o América pode se debruçar para não deixar acontecer nas 2 próximas partidas. O América criou bastante contra o Santa Cruz e não converteu essas possibilidades, gols perdidos do Zé Eduardo, do Elvin, e ontem também tivemos várias oportunidades perdidas. Agora eu tenho a impressão, não estava no jogo, obviamente, estava no ABC, não tem como a gente estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mas eu tenho a impressão, pelo que vocês falaram, pelo que o Ricardo narrou, que ontem o América criou mais do que na quarta. Foi isso mesmo? Ainda mais. Na segunda etapa foram muitas as oportunidades. Teve uma com o Michael Félix, que não foi o gol perdido, foi o lance que ele teve a virtude dele tomar a bola, mas teve bola na pequena área do Wallace Pernambucano de cabeça, teve muitas cabeçadas vindo de trás sozinho, o Lucas Rex, uma bola, o próprio Wallace em outra. Você separaria aí umas 4 oportunidades que o América não conseguiu converter nessa segunda etapa. Treina, então treina, né? Isso aí, a expectativa é conseguir resolver isso para
duelos que ele não vai poder se dar ao luxo. Duelos contra o ABC, duelos contra o Globo. Os dois próximos duelos são duelos extremamente sensíveis para onde o América quer chegar na competição. O interessante é que a gente também, como o próprio Ícaro já antecipou, a gente, claro, eu estava no jogo comentando outro jogo da rodada. E no jogo anterior eu estava na Arena América, né? E uma coisa que me chamou muita atenção, né? E aí eu acho que o Renatinho sabe demais, os jogadores são experientes demais, tem que treinar. Apesar do cara dizer, mas eu sou experiente, não precisa, porque eu me lembro do Oscar Schmidt, que dizia que treinava 20 mil arremessos para poder chegar no jogo e acertar o que ele acertava. Ou seja, mesmo que você seja experiente, você precisa ficar treinando sempre, senão você erra. E até no próprio acerto tem a margem de erro. Pois é. O que acontece? Naquele treinamentozinho, porque hoje em dia o aquecimento é quase um mini treinamento, antes do jogo, no jogo anterior, eu fiquei observando as conclusões do América. O América errou todas as conclusões. Na realidade, acertou uma num cruzamento daqueles que um cara ajeitou de cabeça e o cara fez o gol. Então, assim, se no treinamento você tá errando, aquele treinamento anterior você tá errando, então tem que treinar mais. Acho que se o América criou, é muito bom. O Antônio tá dizendo que o América criou mais do que no jogo anterior, é muito bom, porque há de se lembrar que aí ainda falta o camisa 10, que é o Márcio Mossoró, que ainda vai jogar. É o cara que vai dar consistência, pensar melhor, dar o último passe, inclusive aparecer para concluir em gol. Tá faltando ele ainda entrar nesse time, que pode fazer o time melhorar. Mas se mesmo assim o time melhorou na criação ainda mais, então assim, há de se esperar uma subida de patamar com a entrada do Mossoró. Exato. Que deve acontecer, clássico, tudo né? indica no clássico, né? Porque quer dizer, a janela abre quarta. Tem outros O pontos. departamento tem que correr aí para regularizar até sexta. Outros pontos legais. O teste não tá funcionando por algum motivo, assim, ele tá fora do Muitas críticas ao teste, né? Mas o William tá bem. E o William, ele tem exatamente o que o Renatinho espera quando ele escala o teste. Que é o cara de lado de campo do pé trocado, pelo lado onde ele tá. O canhoto que vai jogar pela direita. E o William Marcílio fez isso em 90 minutos, né? 45 lá em Corais Novas e 45 aqui. Parece que nesses 90 ele rendeu muito mais do que o teste. Insinuante. Perdeu a vaga, teste? Eu imagino que sim. Para o Marcílio, então. Para o Marcílio. E aí a gente pode ver isso já no meio de semana. O William Marcílio. É engraçado, né? Porque o cara tem dois nomes, tu diz o William, o outro diz Marcílio e o outro diz quem é? São dois caras, não. É um só. É o Douglas e o Costa, né? Aquele outro cara. Grande Dionísio saudades. Ou três caras. Não, e aí o América ontem mostra os dois lados, né? Que eu acho que o torcedor tem que tirar da partida de ontem. Conseguiu mais uma vitória, só que se passa riscos, entre aspas, que não precisa. Numa dessa, o América perde esse caminhão de gols. E aí o Açu conseguia num momento de acerto, que o Açu teve uma mudança tática na segunda etapa, que foi perceptível. Quando ele coloca o Pantera e manda o Pantera descer na saída de jogo entre os zagueiros. Aí ele empurra um lateral pro lado, não já deixa espaço mesmo, então que vá lá pra dentro. Empurra o outro pro outro, então aí já dificulta. Quando o time faz a virada de jogo, por exemplo, a bola tá lá no lado esquerdo, você tem um Valber como ponta nas costas do Leozinho. E uma dessas jogadas, por pouco não sai o gol. Aí eu fico pensando, poxa, o América se coloca numa posição que não precisava. Que é uma posição que o América estava dominando a partida com muitas chances, perdendo gol. Num acerto, por pouco o Açu não fazia. E aí entra um pouco também, além da oportunidade perdida, do que o Renatinho conhece de bola, né? Que aí, 2 minutos depois dessa pequena mudança tática, o Renatinho fez o quê? Sobe a linha. E aí você, antes, os três zagueiros, né, tinham superioridade numérica, eles não têm mais, porque você tem 4 caras marcando ele lá em cima. E aí resolveu a parada. Mas o América fugir um pouco de situações de risco que não precisa, né? Porque se o Açu não aproveitou essas oportunidades, nós vamos chegar com mais desafios para a próxima semana, contra o Globo e contra o ABC. Anthony, o Beto aqui do bairro Tirol, o Alberto, disse aqui que o Teste tá jogando errado, posição errada. No Itabaiana ele jogava no lado Renatinho esquerdo. falou isso. Era isso que eu queria perguntar. A gente tem uma fala do Renatinho que não é sobre isso, mas você conversou com ele. O que foi que ele disse sobre esse ponto? Sobre esse ponto, Beto, ele traz que o Teste jogava como meia esquerda, quase como um ala no Itabaiana, mas sim no lado esquerdo, só que em outros clubes ele teria jogado pelo lado direito. Então, assim, você tem uma temporada recente que ele se destacou num lado diferente do que ele sempre jogou. E aí, para o Renatinho, tá fazendo mais sentido
manter o Elvinho no lado esquerdo e o Técio no lado direito. Então, tem os dois lados aí. Você tem razão quando diz que ele tá jogando diferente do que ele jogava, mas tem o período pra trás na carreira dele que ele jogava sempre com o pé invertido. Antônio, você que acompanhou o jogo do América, o América ontem não levou gol, mas o Francis Potiguar comentou o seguinte: o time do América é bom, mas o goleiro não é. Fazendo críticas ao Samuel Pires. O povo pode não gostar de Samuel, né? Desde o ano passado, cara. Ontem É foi um jogo que não impressionante. teve o que falar dele, entendeu? Então, O Açul não atacou, né? não teve uma chance até chave. até na quarta também, né? Aí você não teve muita... Ele não pega uma sequência suficiente pra inspirar a confiança do torcedor. Antes de escutar o Renatinho, rapidaço, Antônio. Aço. Em 5 palavras, como você definiria o Açul? Vamos deferir o Açu? Ontem? Ou o time do Açu? Ontem. O Açu? Ontem. O Açu foi organizado dentro do que pôde. Eu acho que foi 5 palavras, hein? Foi. Organizado dentro Mas do dá? que pôde. Ou vai ser rebaixado? Candidato seríssimo ao rebaixamento. Porque ontem o que aconteceu? Enfrentou uma equipe que atacaria. Então se armou pra sair no contra-ataque. Conseguiu algumas oportunidades, perdendo apenas 1-0. Mas a competição não são só partidas assim. O Açu vai precisar atacar em outros momentos. Vai precisar pontuar, né? E eu acho que propondo alguma coisa fica mais E complicado. o próximo jogo do Açul é diante do Santa Cruz, lá no estádio Frasqueirão. Vamos pra Renatinho? Vai ser na quinta, né? Na o jogo, quinta-feira. 15 horas. Vamos pra Renatinho Potiguar, só o áudio do treinador do América. Olha, a equipe ela vem evoluindo, né, durante os jogos, né? Hoje talvez tenha sido uma partida que a gente teve mais organização, né? Foram 23 finalizações hoje, né? Não sofremos, né, quase nenhum momento, né, na parte defensiva. Então essa evolução ela foi grande. Hoje a gente poderia ter concluído com 2, 3, até 5 gols aí, a gente não teria sido um placar injusto pra gente. Né? Mas infelizmente a gente teve muita dificuldade na hora de finalizar, né? O campo ele tem sido um vilão para os atacantes ali na frente, né? A bola tem dificultado muito, principalmente para os atacantes, né? Mas a gente sabe da qualidade da equipe, da evolução, e a gente está muito satisfeito com a vitória, mas o placar poderia ser um pouco mais elástico. Antônio, eu acho isso interessante. Renatinho, disse que o placar podia ser um pouco mais elástico. Eu também digo isso, Renatinho. Eu disse isso antes. 23 finalizações. Se acerta só 25%, tinha feito os meus 5 gols. É pior que é isso, gente. Tá vendo? Entendeu? Mas é esse o ponto que aí o Renatinho não vai se apegar a esse tipo de coisa. 25% de 23 Ele tem que não tá bom, solucionar não? um pouco disso. Se você acertar 20%, não tá bom, não? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Agora um exemplo de coisa assim. Ontem, elementos positivos do América, individuais, né? O William Marcílio já foi falado. O Araújo, eu pensei que ele era um cara que ficaria de... Não, o Aleph ficou lá atrás, organizando, e o Araújo se movimentando. E aí foi muito interessante que o Araújo finalizou 4 vezes, gente. Então é um volume muito alto para um cara... Apareceu mesmo. Volante, apareceu muito bem. Os dois laterais após esse aspecto tático, principalmente o Filipinho. O Filipinho foi melhor ainda que o Leozinho, apesar de não ter marcado. Chegou muito né? bem. Nos outros 2 jogos não subiram, não fizeram legal. nada. Renatinho falou um pouco sobre isso. Ele dizendo assim, já fui lateral, eu sei quanto tá difícil jogar no lado do campo aqui no meu gramado. Ele mesmo fez a crítica. Essa é a segunda crítica que Renatinho faz ao gramado da Arena América. Ele falou na quarta Jogo passado e agora... Falou que a bola não tá sentando pro lateral ter a precisão. Ele precisa da bola estar exatamente onde ele quer que ela esteja. E às vezes ela mexe lá um pouquinho e tal. O Wallace Pernambucano muito bem mesmo, a justificou muito a titularidade. E isso é algo que eu já me rendi a essa possibilidade. Eu acho que mesmo ainda sem estar na forma que o Wallace teve quando saiu do América, ele é muito melhor do que os outros. Superar a deficiência física, né? E o Aleph foi bem também ontem. Eu acho que foram os nomes individuais que surgiram bem na partida de ontem. E as perspectivas do América? Globo e ABC, com a possibilidade do Mossoró estrear no domingo. Depois de Globo e ABC, quem? Potiguar. Não, se despede com o Potiguar, eu acho. Se despede com o Potiguar de Mossoró. Exatamente. Tem 2 jogos dificílimos. Fosse Luiz, que tem uma certa, né, mais fácil do que... E depois pega o Potiguar, que também pode valer. Né? Pode valer, inclusive, uma vaga na semifinal nesse último jogo. O América tem aí paradas duras. Né? Esses 2 testes aí, pra mim, são fundamentais do América, se quiser mostrar, né... Pra que veio no campeonato. Né? Interessante. Importantíssimo vencer o Globo. Mas o América vai pra vencer o Globo. jogo dentro de casa. Né? A gente escutou uma crítica no começo. Na Arena o ABC jogou 3 jogos em casa, O América vai pra 3 jogos em casa também. Ponto da FNF aí, eu acho que a tabela ela precisa urgente de uma oxigenada, que é uma mudança, né? Eu acho... Pra não ficar repetitivo, né?